Bom, vamos hoje falar sobre órgãos da execução penal. Tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre órgãos de execução penal. Nós vamos ver o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato e o Conselho da Comunidade. Vamos lá, vamos ver novamente os órgãos. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Juízo da Execução, MP, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, Patronato e Conselho da Comunidade. Começando pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que está previsto no artigo 62 e 64. Para quem quiser anotar, ele é composto de 13 membros, entre profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Eles são designados pelo ministro da Justiça para um mandato de 2 anos, renovado 1/3 a cada ano. E ele é subordinado ao Ministério da Justiça e tem sede no Distrito Federal. Então, repetindo, ele é formado por 13 membros, todos eles da área jurídica, todos eles relacionados com as ciências criminais, seja de penal ou de processo penal ou de direito penitenciário. Eles são nomeados para um mandato de 2 anos, renovação de 1/3 em cada ano, e são subordinados ao Ministério da Justiça. Quais as suas incumbências? Vamos falar das incumbências que estão previstas no artigo 64 da LEP. O Conselho tem a incumbência de propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do crime, a administração da justiça criminal e execução das penas e medidas de segurança. É esse Conselho que, a nível nacional, propõe as medidas de combate à criminalidade. Nós tivemos agora, recentemente, uma proposta que visa regulamentar a questão do bloqueio de celulares dentro da penitenciária. Nós poderíamos ter propostas, por exemplo, para diminuição da pena ou aumento de pena em casos de crimes mais graves. Todas essas propostas relacionadas com a política criminal, elas são implantadas pelo Conselho. Tá? Promover e avaliar periodicamente o sistema criminal. Também essa avaliação que é feita periodicamente do sistema criminal a nível nacional é feita pelo Conselho Penitenciário. Elaborar programa de formação e aperfeiçoamento do servidor. É o Conselho Penitenciário que vai ministrar aqueles cursos de capacitação para os servidores que trabalham nessa área, para que eles possam exercer com mais dinamismo a sua função. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, outra função do Conselho. Ele que vai periodicamente em todos esses estabelecimentos prisionais e, constadas as irregularidades, faz um relatório e encaminha para o Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça tome providência. Alguém poderá me dizer assim, mas professor Franklin, afinal de contas, se realmente esse Conselho Penitenciário faz a fiscalização, seria prudente constatar que poderia haver uma melhora do sistema penitenciário. Ora, muito embora o Conselho Penitenciário faça a fiscalização e compareça aos estabelecimentos,
e às vezes encaminha o relatório para o Ministério da Justiça para que sejam tomadas as providências, vocês têm que saber logo que muitas das vezes não há. O que é que não há? Não há verba, não há dinheiro para atender a demanda de todo o país em relação a essa questão penitenciária. Acompanhar a execução penal nas unidades federadas, propondo as medidas adequadas ao aprimoramento, representar ao juiz da execução a instauração de sindicância ou procedimento administrativo, no caso de violação de normas de execução penal. É ele, por exemplo, que pode representar ao juiz da execução com o objetivo de interditar o estabelecimento penitenciário, caso em que o estabelecimento não venha cumprindo, por exemplo, as suas necessidades e o princípio da dignidade da pessoa humana que o preso também tem. Bom, o que acontece? Muitas das vezes a solução de interditar o estabelecimento penitenciário não é a solução mais adequada, porque se tu interditas um estabelecimento penitenciário, tu vais ter que transportar aqueles presos que estão naquele estabelecimento para um outro estabelecimento e consequentemente tu vais acabar superlotando o outro estabelecimento. Então essa solução de interditar o estabelecimento, saibam vocês, não é a melhor, a mais adequada. Representar pela interdição de estabelecimento penal, que foi o que nós acabamos de falar. Agora vamos falar do juízo da execução penal. Nós vimos, quando nós falamos na lei de execução penal, uma aula maravilhosa. Quem perdeu essa aula, perdeu a parte introdutória de execução. Para a sorte de vocês, está lá no site, vocês podem entrar, podem assistir sem problema nenhum a aula de execução penal. Mas na aula de execução, nós conversamos demoradamente sobre a natureza jurídica da execução penal. E eu dizia que existem atos de execução penal que são de natureza administrativa e atos incidentes de execução penal que são de natureza jurisdicional ou judicial. Muito bem. Para o nosso querido Sidney Agostinho Bennett, no sistema jurisdicional de execução da pena adotado pela lei vigente, o juízo da execução caracteriza-se expressamente como órgão de execução penal, o que é de extrema importância na lógica do sistema e nas consequências dele advinham. É o juízo da execução penal que, em última instância, vai prestar a tutela jurisdicional sobre os fatos, sobre os incidentes da execução penal. Quer seja a parte administrativa, que ele pode, se o preso não conseguir administrativamente resgatar os seus direitos, ele pode, mesmo sendo uma decisão administrativa, mesmo sendo uma decisão que a princípio competeria ao diretor do estabelecimento prisional, o preso pode questionar essa decisão administrativa em juízo. Portanto, é que surge clara a natureza jurisdicional do processo de execução penal. Vamos falar um pouco das incumbências dele rapidamente e eu vou então entrar falando uma por uma, explicando uma por uma. Na lei de organização judiciária está previsto o seguinte, como incumbências do juízo da execução: aplicação da lei penal mais benigna, declaração de extinção de punibilidade, decidir sobre soma, unificação das penas, progressão, regressão de regimes, detração e remissão da pena, suicídio, livramento condicional e incidentes de execução, autorizar saídas temporárias. Nós já vimos que a permissão de saída é autorizada pelo diretor do estabelecimento, mas as saídas temporárias são autorizadas pelo juiz da execução. Determinar a forma de cumprimento de conversão de pena restritiva de direito, conversão de pena privativa
em restritiva de direito, aplicação e revogação da medida de segurança e substituição por ela da pena privativa de liberdade, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior e o cumprimento da pena e da medida de segurança em outra comarca. Como vocês podem ver, essa parte é mais a leitura do artigo. O que nós vamos fazer agora, sim, é explicar, depois que nós lermos essas atribuições, cada um de per si, as atribuições do juiz da execução. Então ele tem que zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, inspecionar mensalmente estabelecimentos penais, promover a interdição de estabelecimentos penais, compor e instalar o Conselho da Comunidade. O rol não é exaustivo. O juiz também pratica atos de natureza administrativa, função judiciária em sentido estrito, na execução penal. Então vamos agora para justamente o que interessa, que é a competência e as atribuições do juiz da execução penal. Bom, começando com a questão da competência. Nós temos duas correntes básicas em relação à competência jurisdicional. Nós temos uma corrente que entende que compete ao juiz da execução penal decidir sobre aqueles presos que cumprem a pena no local onde ele exerce a jurisdição. E a segunda corrente de que o juízo da condenação continua sendo competente para a execução penal, mesmo que esse preso esteja cumprindo pena em outra comarca. Vamos dar os dois exemplos? Vou começar com um exemplo que nós tínhamos lá em Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia não tem cadeia pública, não tem penitenciária, não tem presídio. Todos os presos que eram condenados em Conceição do Araguaia eram encaminhados para a cidade de Redenção, onde cumpriam a pena. Então veja, a condenação se deu em Conceição do Araguaia e o preso ia cumprir a pena em Redenção. Pergunto aos senhores, qual é o juiz competente para decidir os processos, os incidentes de execução penal? Seria o juiz de Conceição que proferiu a condenação ou seria o juiz de Redenção, onde o preso está cumprindo pena? Bom, no nosso caso, todos os incidentes de execução, quando, por exemplo, o preso pedia livramento condicional, quando ele pedia detração, quando ele pedia remissão, todos os incidentes processuais eram julgados lá em Conceição do Araguaia. Então, nós adotávamos a teoria e a corrente, eu diria, de que o juiz da condenação, se ele além de juiz da condenação é também juiz de execução, que era o nosso caso, ele permanece como juiz competente para decidir os incidentes de execução do preso, mesmo que o preso esteja cumprindo a pena em outra comarca. Contudo, o Renato Marcão defende a tese de que se o preso está cumprindo a pena em Redenção, quem seria competente para decidir os incidentes de execução do preso cumprindo pena em Redenção seria o juiz da execução de Redenção. Nossa opinião é de que